A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade, meu caro ouvinte, às reflexões acerca do entendimento da mediunidade, dos mecanismos do processo da obsessão e todas as oportunidades de horizontes trazidos pelos próprios habitantes do mundo espiritual, configurando para cada um de nós o embasamento, a experiência, a oportunidade de lidarmos com as comunicabilidades dos desencarnados, sendo úteis na seara de Jesus, usando a faculdade mediúnica. Você que está conosco sabe que estamos estudando a apostila Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1. Estamos no programa 1, módulo 4. Hoje vamos dar início ao tema 4, que é a continuidade das comunidades do mundo espiritual, a vida do plano espiritual, as instâncias, as regiões. Então hoje vamos ter exemplos de comunidades espirituais, primeira parte. Vimos no tema anterior as comunidades no plano extrafísico, as principais características das sociedades encontradas no mundo espiritual, que, embora apresentem certa similitude, são distintas entre si, como assinala o enfermeiro Lísias, da colônia Nosso Lar, um dos primeiros amigos de André Luiz no mundo espiritual. Mas, meu caro ouvinte, como se diferenciam as diversas regiões do plano extrafísico? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Se nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Esta informação, meu caro ouvinte, foi dada pelo instrutor Lísias na obra Nosso Lar, em seu capítulo 11. O autor é André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. No estudo atual, são citados em seguida alguns exemplos de comunidades espirituais, com o intuito de fornecer visão panorâmica e ilustrativa da realidade extrafísica, que cedo ou tarde todos nós iremos habitar. Primeiro, comunidades abismais. São as comunidades que integram regiões denominadas trevas ou abismos, marcadas por grandes padecimentos em decorrência das viciações e ou atraso moral dos habitantes, que temporariamente ali se encontram. Primeira delas, o Vale dos Suicidas. Seus habitantes, suicidas de diferentes categorias. Características ambientais. Há luminosidade solar escassa, porque a luz é filtrada por névoa densa permanente. Vegetação sinistra, seca, contorcida. As árvores possuem pouca folhagem, presença de muitas plantas exóticas, como descreve um suicida que ali viveu. E no seu relato ele diz: "Fora eu surpreendido
com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos, a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis, dos sofrimentos que os martirizavam. Nessa paragem aflitiva, a vista torturada do grilheta não distinguira sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação. O solo coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante, asfixiante e gelado. Esse trecho, meu caro ouvinte, foi retirado da obra Memórias de um Suicida, em sua primeira parte, o capítulo O Vale dos Suicidas, escrito pela médium Ivone do Amaral Pereira. O espírito é o de Camilo. Quanto às condições espirituais dos habitantes, ecoam no ambiente muitos gemidos, súplicas e choros humanos. O desespero, a dor profunda, a mágoa e o remorso são sentimentos dominantes, expressos nesse sofrido relato de um ex-suicida. Quem ali temporariamente estaciona, como eu estacionei, são grandes vultos do crime. É a escória do mundo espiritual. Falanges de suicidas que periodicamente para seus canais afluem, levadas pelo turbilhão das desgraças em que se enredaram, a se despojarem das forças vitais, que se encontram geralmente intactas. Então aqui nós temos um relato de um ex-suicida, o que significa que ninguém está condenado para sempre nas regiões de sofrimento purgatoriais do mundo espiritual. Há o tempo de recuperação e restabelecimento do perispírito após o ato contra si mesmo, e sendo então resgatado. No livro nós temos os relatos da intercessão da Mãe de Jesus, Maria, que estabelece uma falange de auxílio e resgate aos irmãos no momento oportuno e em que estabelece a oportunidade desse resgate. Segundo item, relata uma cidade estranha. A fonte das informações aqui são trazidas da obra Libertação do Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Seus habitantes, espíritos vinculados à prática do mal, de variada expressão. Características ambientais. Reflete vasto domínio das sombras, com baixíssima luminosidade solar, revelando escuridão completa em certos locais. Há uma espécie de fumo cinzento que envolve permanentemente a região. Praticamente não há volitação. Mas esta não se revela de todo impossível, pois alguns habitantes, mais intelectualizados, dominam a técnica. Contudo, apenas realizam voos rasantes, muito próximos ao solo. A vegetação tem aspecto sinistro. Há árvores, mas com pouca ou nenhuma folhagem, e os poucos galhos são ressecados. Detecta-se a presença de aves agoureiras, ou seja, corvos, enormes, lembrando figuras monstruosas, etc. Condições espirituais dos habitantes. Gregório, o nome do governador da cidade, à época da visita de André Luiz e companheiros, era um sátrapa de inqualificável impiedade. Sátrapa, meu caro ouvinte, é um governador de uma província. Ele aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos, tão frios e perversos quanto ele mesmo. André Luiz recorda ainda que o que mais contristava, porém, não era o quadro desolador,
e sim os apelos cortantes que provinham dos charcos. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. O orientador Gúbio, líder do grupo em visita socorrista nessa região abismal, também informa: quase todas as almas humanas situadas nestas furnas sugam as energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida, qual se fossem lampreias insaciáveis no oceano de oxigênio terrestre. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão, e perseguem as emoções do campo carnal com o desvario dos sedentos no deserto. Quais fetos adiantados, absorvendo as energias do seio materno, consomem altas reservas de força dos seres encarnados que as acalentam, desprevenidos de conhecimento superior. Daí esse desespero com que defendem no mundo os poderes da inércia e essa aversão com que interpretam qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha da santificação. No fundo, as bases econômicas de toda essa gente residem ainda na esfera dos homens comuns e, por isto, preservam aproximadamente, de forma apaixonada, o sistema de furto psíquico, dentro do qual se sustentam, junto às comunidades da Terra. Então, é um relato assim, bem profundo com relação aos mecanismos da obsessão. São espíritos desencarnados que não desenvolveram aptidão mental para realizarem seus progressos. Permanecem vinculados às necessidades desesperadoras das sensações e encontram nos desvarios morais a oportunidade de conúbio, de simbiose, e assim sugam as energias de todos aqueles que se permitem aos desvarios morais, afastando-se da felicidade que a lei de Deus vai proporcionar a cada um de acordo com seu esforço, ocupação e interesse nas obras do bem. Por isso se incomodam com qualquer tentativa de renovação espiritual e aperfeiçoamento no bem. Vamos continuar estudando os exemplos de comunidades espirituais já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos da apostila Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1, da Federação Espírita Brasileira. Após estudarmos os planos extrafísicos, estamos adentrando nas comunidades espirituais, suas características, suas diversidades, para melhor conhecermos seus habitantes e podermos melhor servir quando um desses habitantes comunicarem-se nas reuniões mediúnicas. O segundo tópico são as comunidades do umbral. Seus habitantes podem ser classificados em dois grandes grupos: espíritos ainda presos às paixões e às sensações da vida material, e os espíritos benfeitores que se encontram nos postos de auxílio, em missão de socorro e esclarecimento. Então é exatamente isso, meu caro ouvinte. Existem estruturas de postos avançados das colônias dentro do umbral, onde espíritos benfeitores trabalham resgatando os habitantes desta região.
Características ambientais. O espírito Lísias, mais uma vez, personagem de Nosso Lar, informa que o umbral começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Temos notícias de que nas regiões inferiores do umbral, aquelas que se encontram mais próximas da crosta terrestre, os espíritos sofredores que habitam a região revelam uma característica comum: estão sempre com fome e sede, e se apresentam vestidos de andrajos. Então isso é muito importante nós conhecermos, principalmente para aqueles que têm a vidência. Vão enxergar espíritos com vestimentas precárias. Quando se comunicarem, vão dizer que estão com frio, com fome, com sede, que estão cansados. Então, para serem amparados, vamos oferecer os recursos possíveis, através da prece, convidando-os a permanecer nos ambientes da casa espírita, convidando-os a refazerem-se. Persistem outras necessidades fisiológicas, semelhantes às comuns aos encarnados. Então são espíritos que, apesar de estarem desvencilhados do corpo mais denso, ainda sentem-se como foram encarnados. A paisagem é normalmente úmida e escura. Há pouca água e vegetação no ambiente. Ocasionalmente, transitam na região bandos de seres humanos de aparência animalesca. Essa aparência animalesca, meu caro ouvinte, é o resultado da degradação perispiritual por conta dos excessos dos vícios e desvarios morais que alteram a estrutura psíquica humana do perispírito, e que através do processo denominado licantropia, o perispírito revolve as eras em que o princípio inteligente atravessou o reino animal. Então são pessoas, são seres humanos, mas com aparências animalescas por alteração, deformidade de condição retrógrada do perispírito volver esses princípios, mas que todos são recuperáveis. São recuperáveis através de cirurgias espirituais, das câmaras de retificação, e tudo se inicia na comunicabilidade nas reuniões mediúnicas, no passe que vamos estabelecer para com essas entidades quando elas se manifestam. Condições espirituais dos habitantes. André Luiz esclarece que, devido às condições reinantes, o umbral funciona como região destinada ao esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima as prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Então, nós somos os construtores dessa região, com o nosso pensamento equivocado, com os nossos excessos, com a ocupação das ilusões, dos vícios, dos desregramentos, dos desvarios morais, quando nos afastamos das leis de Deus, quando deixamos de cumprir com as nossas funções, o nosso compromisso de vida na Terra, nós estamos criando partículas deletérias que vão ser exteriorizadas de nós e vão ficar, a partir da crosta terrestre, na formação dessas regiões. Portanto, não é uma condenação ao desencarnar. É um processo de sintonia, de afinidade, de assimilação das condições que nós mesmos criamos para nós. Então, por isso que ele diz que nós pagamos por atacado, compramos muito equivocadamente. E para deliberarmos e nos desfazermos desse conteúdo,
são necessárias condições de períodos, às vezes longos, para que esses resíduos mentais possam ser queimados. E ele diz que são prestações, suaves, leves. É o tempo que vamos ter para nos desfazermos dessas conquistas equivocadas que vamos realizando. Então, todo esse conhecimento dessas regiões do mundo espiritual, elas fazem parte de um contexto muito apropriado para que cada um de nós, trabalhadores das reuniões mediúnicas, possamos estar não surpresos, mas aguardando espíritos nessas condições degradantes, com fome, com sede, com frio, com alterações animalescas, perispirituais, de aparências degradantes, ameaçadoras, mas são todas pessoas. O espírito é um ser conversível e a reunião mediúnica acolhe a todos para que todos possam se transformar e voltarem às suas condições normais, perispirituais, psíquicas de vida. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Justiça Divina, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 34, Lugar depois da morte. Muitas vezes perguntas na terra: para onde seguirás quando a morte venha a surgir? Anseias, de certo, a ilha do repouso, ou o lar da união com aqueles que mais amas. Sonhas o acesso à felicidade, à maneira da criança que suspira pelo colo materno. Isso, porém, é fácil de conhecer. Toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução, sob o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento de certas obrigações, nos compromissos do plano familiar, nas responsabilidades da vida pública, no campo dos negócios materiais, na luta pelo próprio sustento. O dever, no entanto, é impositivo da educação, que nos obriga a parecer o que ainda não somos, para sermos, em liberdade, aquilo que realmente devemos ser. Não ouvides assim enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Não nos propomos nivelar homens e animais, contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres outros da natureza, trazidos ao regime do espírito, encarnado na esfera física. O cavalo atrelado ao carro, quando entregue ao descanso, corre à pastagem, onde se refocila na satisfação dos próprios impulsos. A serpente, presa para cooperar na fabricação de soro antiofídico, se for libertada, desliza para a toca, onde reconstituirá o próprio veneno. O corvo, detido para observações, quando solto, volve à imundície. A abelha, retida em observação de apicultura, ao desembaraçar-se, torna incontinente à colmeia e ao trabalho. A andorinha, engaiolada para estudo, tão logo se veja fora da grade, voa no rumo da primavera. Se desejas saber quem és, observa o que pensas. Quando estás sem ninguém, e se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, conferindo-nos inteiramente a responsabilidade da construção das nossas vidas, da característica
que estabelecemos na formação do caráter, dentro das possibilidades de reforma íntima, nos apropriando do ambiente compatível com as próprias escolhas, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.